Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é sempre uma alegria poder estar aqui com todos, uma alegria poder compartilhar um pouquinho mais do nosso Evangelho, do que a palavra nos diz. E nesse momento de Páscoa, é sempre importante nós nos lembrarmos e reafirmarmos aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos faz ser o que nós somos. Nesses tempos de Páscoa, eu começo a olhar como que o mundo vê a Páscoa. Um dia eu estava no carro ouvindo o rádio e eu ouvi perguntando ali para as crianças a respeito da Páscoa. E as crianças, por mais triste que seja, falavam a respeito da Páscoa, dizendo que o importante da Páscoa é que receberiam ovos de Páscoa, receberiam o chocolate. E falando sobre isso na reportagem, depois a moça perguntando para as crianças fala: mas e Cristo? Onde que entra Jesus? É religião? E aí algumas crianças começaram a falar alguma coisa de Jesus, falando que a Páscoa lembrava que Jesus morreu e que tinha Judas, então não podia dedurar o amigo e por aí vai. E eu acho interessante como que o mundo não entende o que é de fato a Páscoa, o que é de fato essa data, por que ela é tão importante para nós. E na realidade essa data é tão importante para nós que se não fosse por essa data, nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse o que aconteceu na Páscoa, o que nós comemoramos hoje, certamente não estaríamos aqui. A Páscoa, meus irmãos, como nós sabemos, diz respeito à ressurreição de Jesus, a morte, o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. Somente por isso nós estamos aqui. Mas a verdade é que muitas pessoas não apenas não entendem isso, como também muitas pessoas negam isso. Se nós perguntarmos para as pessoas do mundo, muitas vezes elas dirão que não acreditam, que não acham possível que um homem volte à vida dos mortos, e dizem que realmente ressurreição não acontece. Se nós formos para o mundo dirá isso para nós. E de fato, porque o mundo não crê, o mundo não entende as coisas como a palavra nos prega. Mas não apenas hoje isso acontece, mas acontecia também na época do apóstolo Paulo. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês, um texto que Paulo escreve justamente para falar a respeito da ressurreição, da importância da ressurreição e da certeza que nós podemos ter de que isso realmente aconteceu. Esse texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 34. Primeira Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o 34, é o texto que nós leremos. Acompanhem comigo, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo, para vergonha vossa. Até aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós iremos orar, pedir para que Deus nos ajude a compreendê-la. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra, pedimos agora que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Pai, nos ilumina e nos dá a força necessária para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, Pai. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve tudo isso para nos ensinar a respeito da ressurreição dos mortos. Isso porque ele está falando a respeito do Evangelho. O versículo 1 e versículo 2 fala que Paulo pregava um Evangelho, e Evangelho na palavra significa boas novas. O que Paulo pregava aqui, meus irmãos? As boas novas vêm justamente para contrapor as más novas. As boas notícias vêm para falar algo bom a pessoas que só têm as notícias ruins. Quais são as nossas notícias ruins? Qual que é a verdade ruim a respeito do homem? A palavra diz que quando Deus criou o homem, Adão e Eva pecam e caem da graça de Deus e estão destinados ao inferno. Romanos nos fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, toda aquela pessoa que peca, isso significa todos nós, estão destinados à morte. Estão destinados à condenação eterna. Essas são as más notícias. Mas então nós temos o Evangelho, que são as boas notícias, as boas novas. As boas novas é que nós temos um Cristo, um Jesus, que vem para este mundo, que vive como nós vivemos, que vive uma vida perfeita, e ao chegar ao final da sua vida, Ele entrega a sua vida em favor dos seus filhos. Ele entrega o seu corpo, o seu sangue, Ele é morto, sacrificado naquela cruz, para que nós tenhamos vida.
Essas são as boas notícias. Mas as boas notícias não acabam por aí. Ele não apenas morre, mas também ao terceiro dia, a palavra diz que ele ressuscita. Meus irmãos, esse é o Evangelho, que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e não ficou morto, mas depois de 3 dias ele levanta dos mortos e é ressuscitado destes mortos. Romanos 10, versículo 9 fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meus irmãos, para nós sermos salvos, para nós estarmos com Deus, é necessário que nós creiamos e tenhamos plena certeza que esse Jesus não apenas viveu entre nós, mas também morreu e foi ressuscitado. Se nós não crermos em alguma dessas verdades, então certamente nós também não temos a salvação. Se nós não crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós não temos a salvação. Se nós não crermos que Ele ressuscitou, é verdade que nós também não temos a salvação. E Paulo fala sobre isso. Ele fala: vocês serão salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Ou seja, se essa palavra não for distorcida. Se vocês crerem exatamente como estou falando, que Cristo veio, morreu e ressuscitou. E também diz que eles seriam salvos se essa palavra não fosse distorcida e se isso realmente tivesse acontecido. Meus irmãos, eu falei aqui a respeito do mundo que às vezes duvida que Cristo ressuscitou. E a verdade é que realmente o mundo duvida. E porque ele duvida, então ele também não tem a salvação. Mas também muitas pessoas dentro da igreja às vezes duvidam que Jesus realmente ressuscitou. Muitas pessoas dentro da igreja, às vezes, entendem que Cristo não subiu e não ressuscitou dos mortos, mas estão na igreja porque entendem que é um lugar bom para estar, porque você tem amigos aqui, porque você pode conversar com as pessoas que você gosta. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos crer que Jesus ressuscitou e saber que isso é verdade, com toda a nossa convicção. Se nós tivermos alguma dúvida disso, então nós precisamos rever os conceitos. Nós precisamos rever por que é que nós estamos aqui. É por isso que Paulo escreve esse texto. Ele escreve o capítulo 15 inteiro para deixar muito claro e muito firme que Jesus ressuscitou e trazer toda essa firmeza para nós. Meus irmãos, dos versículos 3 em diante, Paulo vai nos mostrar que Jesus certamente ressuscitou. Veja aí versículo 3 e versículo 4. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, Paulo começa para confirmar que Jesus realmente ressuscitou, dizendo que as Escrituras confirmam que Jesus haveria de ressuscitar. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53. É um texto que muitos conhecem, é um texto que nós cantamos às vezes na igreja, mas é um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. Isaías 53, versículos 4 em diante, vão falar sobre Jesus, falando que Ele haveria de nos salvar. Ele escreve assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, a palavra de Deus aponta para a morte de Cristo. Em Isaías já havia sido profetizado que haveria de vir alguém que morreria pelos pecados do povo de Deus. E esse é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem, ele é morto, é sacrificado para que o nosso pecado então não recaia sobre nós, mas recaia sobre ele. Isso, meus irmãos, faz parte da boa notícia, faz parte do Evangelho, faz parte da Páscoa. Lá em Gênesis 3,15, quando o homem cai, é dito ao homem que haveria de vir um descendente, alguém, um filho da mulher, e este filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, mataria a serpente, acabaria com a morte e então traria para nós a nossa salvação. Este é Cristo, é aquele que nós cremos. Meus irmãos, quando Paulo fala que a Escritura confirma, isso é certo que ela confirma. Existem mais de 300 profecias falando sobre o Messias que viria, Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar pelos seus. A palavra de Deus confirma, meus irmãos, que Jesus haveria de ressuscitar, e também a história confirma. É muito interessante porque muita gente olha para a Bíblia como se fosse um livro feito por homens, um livro que não é confiável, um livro que é cheio de conto de fadas porque tem milagres e tem coisas sobrenaturais. Mas nós sabemos que a Bíblia é verdadeira. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que ela é um documento histórico confiável. E não somente os crentes olham para a Bíblia como um documento histórico confiável, mas também muitas pessoas do mundo, quando leem a Bíblia, falam: isso aqui é verdadeiro, isso aqui é histórico, porque a palavra de Deus, do modo como ela foi escrita, ela realmente nos traz toda a certeza de que esses fatos aconteceram. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a palavra mesmo, aqui no texto que nós estamos lendo, nos traz a certeza de que Jesus ressuscitou por meio das testemunhas que estão aqui escritas. Veja aí no versículo 5. Quando Jesus ressuscitou, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Veja, meus irmãos, a lista de pessoas que viram a Jesus ressuscitado. Não foram só os amigos mais próximos de Jesus que falaram: eu vi ele ressuscitado. Mas foram muitas pessoas. Ele apareceu para Cefas, que é Pedro primeiro. Depois apareceu para os 12 discípulos, mostrando que estava vivo. Depois apareceu para Tiago, que é irmão de Jesus. Depois para todos os apóstolos. Depois para mais de 500 pessoas que eram irmãos, ele apareceu vivo. E todas essas o viram. E depois apareceu para Paulo também, como um nascido fora de tempo. Um pouquinho depois apareceu também para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, nós temos a plena certeza de que ele ressuscitou. Quando Paulo escreve que Jesus apareceu para Pedro, para os discípulos, para mais de 500 pessoas, e ainda fala que de todas essas, muitas ainda estavam vivas, a única coisa que ele quer dizer para as pessoas que estão lendo é: Jesus realmente ressuscitou, e se você tem alguma dúvida, pode ir e pode perguntar para as testemunhas. Pode tirar a prova, porque ele realmente está vivo, porque ele realmente apareceu a todas essas pessoas. E não só a eles, mas também a Paulo. E é interessante porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, meus irmãos, a vida de Paulo é um dos maiores sinais de que realmente Jesus ressuscitou. É uma das maiores confirmações. Ele que foi uma das testemunhas oculares. Veja o que fala no versículo 9.
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Meus irmãos, Paulo, nós o conhecemos por ser um grande pregador do Evangelho. Nós o conhecemos por ser um grande teólogo, por ser um daqueles homens que desbravou continentes falando sobre Jesus, falando sobre a salvação, falando sobre a ressurreição. Mas quando nós olhamos para a história antes de ser um pregador de Paulo, quando era Saulo, a palavra diz que ele era um perseguidor da igreja. Ele mesmo diz que antes de ser salvo, ele era um perseguidor da igreja, uma pessoa que causava dano por onde passava, alguém que chegava até mesmo possivelmente a matar cristãos, além de persegui-los, era alguém que blasfemava contra Jesus. Meus irmãos, este era Saulo, um dos piores possivelmente contra o cristianismo. Mas a palavra diz que este Saulo, depois que se encontra com Cristo, ele tem uma mudança radical na sua vida. E ele para de ser aquele Saulo que perseguia e passa a ser agora o Paulo, que prega o Evangelho, que prega com toda a sua vida, com todo o seu empenho, sem se importar dele mesmo ser castigado, dele mesmo ser preso, dele mesmo ser morto. Vocês percebem como que isso é um grande testemunho da ressurreição de Cristo? Porque foi somente porque Jesus apareceu vivo diante dele que ele mudou de vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo não teria visto Cristo, e Paulo não seria o pregador que foi. Meus irmãos, é muito claro que o testemunho de Paulo é uma confirmação da ressurreição de Cristo. Atos, no versículos 20 a 22 do capítulo 9, é interessante, porque mostra como que as pessoas da época ficaram confusas com isso. Diz assim: depois que Paulo foi convertido por Deus, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, vocês sabem que é muito impactante quando alguém que é contra o Evangelho é convertido. E quando essa pessoa que é contra o Evangelho é convertida, passa a pregar o Evangelho, é um daqueles testemunhos fortes, e nós dizemos: não é possível que o Evangelho seja mentira, porque muda vidas. E quando nós vemos Paulo, alguém que lá atrás, perto da ressurreição de Cristo, era um perseguidor e passa a ser um pregador, nós temos a plena certeza de que Jesus realmente apareceu para esse homem e realmente mudou a vida deste homem. E não somente Paulo, mas Paulo fala de Tiago também. Os irmãos sabem que Tiago era irmão de Jesus. E a palavra diz que quando Jesus vai para a sua casa pregar o Evangelho, eles não acreditam. Eles olham para Jesus e pensam: não é esse Jesus que corria por aqui, brincava como menino, estava entre nós? Como é que esse Jesus que nós conhecemos, que foi um menino, que nós vimos crescer, como é possível que ele seja o Salvador? E a palavra diz que eles não creem em Jesus. Mas é interessante porque depois de falar isso, muito tempo depois que Cristo é morto, depois que Cristo é ressuscitado, então nós ouvimos falar de Tiago, o irmão de Jesus, que não é mais aquela pessoa que não acreditava, que zombava e que pensava que Jesus jamais poderia ser o Salvador, mas agora Tiago, o irmão de Jesus, passa a ser não apenas um pregador do Evangelho, mas um líder da igreja. E a pergunta, meus irmãos, que nós fazemos:
com relação a isso é: o que aconteceu na vida de Tiago para que ele deixasse de ser alguém que não acreditava para ser alguém que agora cria e liderava a igreja? Meus irmãos, Tiago, assim como Paulo, testemunhou e viu Jesus depois da morte. Quando ele vê Jesus depois da morte, mesmo sendo o irmão dele, ele fala: não tem como não crer agora. Agora eu tenho certeza que Cristo é Deus, que Cristo é o Salvador, que Ele veio, morreu e também foi ressuscitado por Deus. O testemunho de Tiago, meus irmãos, é um dos mais fortes, porque também Tiago conhecia Jesus como seu irmão, o conhecia intimamente. E assim, se até o seu irmão, aquele que não acreditava, ele foi convertido, quanto mais todos nós, quando vimos que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, a vida de Paulo e de Tiago confirmam, mas não só a vida deles, mas também os apóstolos todos e os mártires todos. Quando nós acompanhamos, se vocês lerem alguns livros sobre os mártires, aquelas pessoas que pregaram o evangelho no início, vocês vão ter certeza que Jesus realmente ressuscitou. Porque quando nós ouvimos a respeito deles e lemos sobre os mártires, nós vemos que eles pregaram o evangelho, eles perderam tudo o que eles tinham, eles perderam casa, eles perderam bens, eles perderam família e eles chegaram a perder a própria vida, sendo entregados a leões, a feras, a gladiadores, sendo perseguidos, traspassados, e ainda assim perseveraram e pregaram o Evangelho. Eu gosto muito de uma pergunta que um arqueólogo adventista coloca, Rodrigo Silva. Apesar das diferenças teológicas em questão de história, ele é muito bom, e ele fala o seguinte quando expõe sobre isso. Ele pergunta: até quando uma mentira dura? Até quando você é capaz de segurar e sustentar uma mentira? Você é capaz de sustentar uma mentira até o momento em que você começa a perder alguma coisa. Se você mente, você vai falar a verdade assim que você começar a sofrer alguma consequência. E esses apóstolos, meus irmãos, não ganharam nada. Os mártires não ganharam nada. Hoje em dia nós temos pessoas que se aproveitam da fé para ganhar muita coisa, mas naquele tempo não. Naquele tempo a única coisa que eles recebiam era perseguição, era a morte, era a espada. E ainda assim eles permaneceram pregando o Evangelho até a morte. E os relatos dizem que quando eles iam ser mortos, quando eles iam receber a espadada, quando eles iam ser queimados na fogueira, eles continuavam clamando que Jesus é o Senhor e que Jesus ressuscitou, e cantando hinos e crendo em Deus e glorificando ao Senhor. E quando as pessoas olhavam aquilo, elas criam, e elas falavam: como é possível que alguém continue crendo até a morte? Somente se for verdade. A palavra de Deus declara e confirma, e os mártires confirmam, aquelas pessoas que morreram traspassadas, derramaram o seu sangue por Cristo, elas confirmam que realmente Jesus ressuscitou. Meus irmãos, Cristo não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. E isso não somente os crentes veem pela história, mas até mesmo aquelas pessoas que não são. Existe um historiador judeu chamado Pinchas Lapide, e ele da Universidade de Tel Aviv, ele em uma palestra sobre a ressurreição de Cristo, ele mesmo, um judeu que não é cristão, ele diz que a ressurreição de Cristo é a melhor explicação para tudo o que aconteceu naquela época. Meus irmãos, crer que Cristo ressuscitou não é irracional, não é antilógico. Nós temos um matemático cristão da Universidade de Oxford, chamado John Lennox, e ele em uma de suas palestras diz: eu creio em Cristo e eu sou cristão hoje, porque eu sei que é um fato que Jesus ressuscitou. E se é um fato, eu não posso fugir das consequências. Se Ele ressuscitou, então Ele era importante.
E se Ele ressuscitou, existe um Deus Todo-Poderoso que é superior à própria morte e à vida. E se esse Deus existe e ressuscitou a Jesus, então o que Jesus falou, o que Ele disse, o que Ele viveu, o que falaram sobre Ele é verdade. E eu não posso fugir disso. E Ele muda a vida. Ele passa a seguir também a Jesus. Meus irmãos, tudo isso é importante para que nós não temamos, muitas vezes, quando o mundo diz que a ressurreição é loucura, quando o mundo diz que Jesus não ressuscitou, quando o mundo diz que nós estamos loucos por estarmos aqui, crendo em algo que é impossível, porque mortos não ressuscitam. Porque a palavra diz que sim, porque a história diz que sim, porque os mártires dizem que sim, porque tudo isso é muito bem confirmado. Embora muitas pessoas tentem então escrachar essa verdade, tenha certeza de que Jesus ressuscitou e viva de acordo com essa certeza. Existe um grande problema, meus irmãos, que muitas pessoas não creem nisso e às vezes entendem que se trata de uma loucura, mas a palavra diz que foi pela loucura da pregação da cruz de Cristo que Deus resolveu salvar os seus. E o que é loucura para o mundo é poder e salvação para aqueles que são de Cristo, para aqueles que são filhos de Deus. Meus irmãos, se é certo então que Jesus ressuscitou, e isso é confirmado pela palavra, e é confirmado por tudo o que nós falamos aqui, então deve existir alguma coisa que essa ressurreição traga para nós. Qual que é a importância da ressurreição? O que isso gera em nós? E se nós temos certeza que Ele ressuscitou, isso só pode gerar em nós uma única resposta: esperança. E eu vou explicar por quê, meus irmãos. Veja no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Como nós falamos aqui, existem aqueles que não creem em Jesus como ressurreto, e existem pessoas dentro da igreja que não creem em Jesus como ressurreto. No século XIX, existia um movimento chamado liberalismo, muito forte, e o liberalismo negava tudo o que era sobrenatural na palavra de Deus. E o liberalismo acontecia dentro da igreja. Então os liberais pegavam a Bíblia, liam como um documento, liam como um livro de histórias cheio de ensinamentos importantes, mas tiravam tudo que é sobrenatural. Então quando falava sobre a ressurreição de Jesus, eles falavam: isso aqui não aconteceu, não é importante. A palavra diz que ressuscitou, mas isso significa que Jesus ressuscitou no coração de cada um. Tudo isso tentando tirar o sobrenatural. Meus irmãos, é claro que não é natural que um homem ressuscite dos mortos. É claro que o natural é que ele continue enterrado e se decomponha e não volte à vida. Isso é o natural. Mas justamente por isso que é tão importante. Porque é sobrenatural, porque é algo que Deus fez. Isso é chamado de milagre. E o milagre não é impossível, porque existe um Deus Todo-Poderoso. Agora, pessoas dentro da igreja não criam, pessoas de fora da igreja não criam, mas quando nós não cremos que Jesus ressuscitou, isso tem implicações seríssimas. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, então a nossa fé é vã, vazia, inútil, e também a nossa pregação. Veja no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, quando a pessoa não crê na ressurreição de Cristo, a outra resposta plausível é que o evangelho que é pregado é inútil. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, não existe superação do pecado. Romanos 6, abram aí, versículo 9 e 10.
É um texto importante para vocês terem também. O texto de Romanos 6 inteiro, o capítulo inteiro é importante. Versículo 9 e versículo 10 falam sobre a vitória de Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo escreve assim: havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, o fato de que Jesus ressuscitou significa que Jesus venceu a morte, de que Jesus não é mais dominado pela morte. Todas as pessoas, quando nascem, têm uma certeza na vida de que serão mortos algum dia, de que algum dia morrerão, mais cedo ou mais tarde. Nós vínhamos para cá, eu e a minha esposa, e ouvimos no rádio uma notícia triste. Um menino de 2 anos que foi assassinado em um assalto. 2 anos de idade. Meus irmãos, com 2, com 10, com 15, com 50, com 60, algum dia nós morreremos. Isso é a nossa certeza absoluta, que todos nós encontraremos a morte. Isso porque todos nós estamos debaixo da morte. Isso porque todos nós somos dominados pela morte. Porque nenhum de nós é forte o suficiente para sobressair a morte. A morte domina sobre nós, em diversos aspectos. É por isso que é tão importante que Cristo tenha ressuscitado, porque quando Ele vive de novo, Ele mostra que Ele é mais forte do que a morte, que Ele domina a morte. Quando Ele ressuscita, Ele diz aos apóstolos, aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a autoridade não sobre as pessoas apenas, não sobre os reinos apenas, mas sobre toda a potestade, todo o principado, todo o demônio, todo o anjo, toda a morte. Nada está acima de Cristo. Quando Ele ressuscita, Ele derrota aquele seu último inimigo, que é a morte. Porque Cristo ressuscitou, então, meus irmãos, é que nós temos a esperança de sermos livres também da morte. Mas se Ele não ressuscitou, nós estamos ainda no pecado. Se Ele não ressuscitou, nós ainda estamos sob o jugo da morte. É importante nós crermos com toda a certeza que Ele ressuscitou, e somente assim é que nós teremos também a convicção e a esperança de que nós um dia seremos totalmente livres do jugo da morte. Hoje, se você crê em Cristo, você é liberto da morte, no sentido de que você hoje não é mais obrigado a pecar, você não é mais obrigado a viver para o mal, porque hoje tem Cristo, que é mais forte do que isso. Isso significa que quando você morrer, após a sua morte aqui neste mundo, você vai ressuscitar junto com Cristo, sendo glorificado. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, nos traz toda a esperança de um dia nós sermos ressurretos com Ele. Mas se nós não crermos isso, no versículo 18 fala que nós somos miseráveis. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles que morreram crendo em Jesus já morreram para sempre, se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, a vida do crente só vale a pena porque Cristo ressuscitou. Só vale a pena porque nós temos uma vida eterna, que nós olhamos para ela e nós cremos nessa vida eterna e nós sabemos que nós chegaremos ali. Somente por isso é que vale a pena a vida do crente. Se não for isso, nada do que nós vivemos aqui é importante, e o que nós temos aqui é somente sofrimento. Se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se você já perdeu alguém e já sofreu o luto por alguém que você amava muito, mas este alguém era crente,
então você tem toda a convicção de que um dia você verá essa pessoa novamente. Essa é a esperança do crente. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, os que morreram em Cristo morreram para sempre, nós nunca mais veremos. Mas se Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo no último dia também levantarão, e nós, quando chegarmos lá crendo em Cristo, estaremos com eles. Essa é a esperança do crente, de que essa vida não é tudo. Se essa vida é tudo, então não vale a pena. Se é uma vida que há morte, que há crianças de 2 anos morrendo, que há guerras, que há roubos, se é uma vida que nós sofremos com doença, com câncer, com morte, com humilhações, com choro, do que vale essa vida? Essa vida, meus irmãos, não vale nada. Essa vida, meus irmãos, se é só ela, não vale nada. É por isso que aquele que não tem Cristo muitas vezes é triste. Aquele que não tem Cristo muitas vezes olha para frente e não vê esperança. Aquele que não tem Cristo muitas vezes, olhando para isso, tira a sua própria vida, porque ele sabe que não vale nada. Meus irmãos, somente porque Cristo ressuscitou é que nós temos uma esperança neste mundo. O mundo que é sujo, caído, cheio de perversidade, injustiças, doenças, de morte, nós sabemos que não acaba aqui. Nós sabemos que nós sofreremos aqui por um pouco de tempo, mas então, quando vier Cristo, quando Ele retornar, nós também ressuscitaremos, porque nós temos plena convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos. Veja aí no versículo 29, muitos dizem que Ele não ressuscitou, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Dos que dormem são daqueles que estão mortos. Quando Paulo fala sobre as primícias, pensando em termos de agricultura, é mais ou menos assim: quando um agricultor plantava, ele jogava a semente, ele regava e esperava o tempo certo. Quando chegava perto da colheita, então começavam a aparecer os primeiros frutos. Esses primeiros frutos são as primícias, as primeiras plantas, as primeiras o que primeiro aparecia da plantação. E depois que vinham as primícias, então vinha todo o resto da plantação. O que isso significa? Jesus, meus irmãos, é aquele que primeiro ressuscitou. E é totalmente certo de que o resto da plantação também vai ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, todos os outros que estão em Cristo também ressuscitarão. Este é o ponto de Paulo. Se pelo pecado de um homem, que é Adão, a morte entrou no mundo, e todos os outros que seguiram com Adão também tiveram a morte, também pela justiça de um homem, pelo sacrifício de um homem, pela ressurreição de um homem, que é Jesus, todos aqueles que estão com Cristo também serão ressuscitados no dia final. Versículo 21 e 22 fala isso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, na hora certa e cada um em seu tempo. Versículo 23 em diante, até o 28 fala assim: cada um, porém, ressuscitará por sua própria ordem. Cristo, que é as primícias, que é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Meus irmãos, Jesus recebeu o poder sobre todas as coisas, sujeitou todas as coisas, derrotou a morte e ressuscitou. E quando Ele é ressurreto por Deus, isso significa que nós também seremos ressurretos. Essa é a nossa esperança. Se nós lêssemos na Bíblia que nós iríamos ao final de todos os tempos ser ressurretos, mas
não tivéssemos Jesus como exemplo de que isso é possível, nós não creríamos. E nós não teríamos essa esperança. Mas quando Jesus ressurge dos mortos, Ele nos traz essa esperança e nos traz essa nova perspectiva. E a verdade, meu irmão, é que quando você tem essa perspectiva, quando você tem essa esperança de que você também terá uma vida nova, ressurgirá dos mortos, então você terá uma mudança de vida. Meus irmãos, nós temos certeza que Cristo ressuscitou, e isso gera em nós uma esperança, e essa esperança gera em nós uma mudança de vida. Se a sua vida continua igual antes e depois de Cristo, significa que você ainda não entendeu isso. Se a sua vida na igreja continua igual quando você estava fora da igreja, quer dizer que você ainda não entendeu Cristo e você ainda não entendeu a ressurreição dos mortos. Você ainda não entendeu a Páscoa como ela é. Nós rimos às vezes pensando, eles não entendem o que a Páscoa é porque falam que é ovos de... E muitas vezes nós não entendemos também. Porque se isso não trouxe mudança para a sua vida, você ainda não sabe qual é a importância disso. Você ainda não entendeu. Aqueles homens de Deus, Paulo, Tiago, João, Pedro, tantos outros que seguiram, tiveram uma mudança radical na vida. Mas radical mesmo. Uma mudança que fez com que até o seu nome fosse mudado de Cefas para Pedro, de Saulo para Paulo. Uma mudança tão radical que as pessoas que olhavam não acreditavam que era a mesma pessoa. Veja o que Paulo escreve no versículo 29. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque ainda alguns não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Paulo diz mais ou menos o seguinte: eu creio que existe uma ressurreição. Eu creio que no final dessa vida eu terei uma vida com Cristo. Eu creio que Cristo ressuscitou e por isso eu também ressuscitarei. É por isso que eu luto com feras em Éfeso para pregar o Evangelho. É por isso que eu morro a cada dia para pregar o Evangelho. É por isso que as pessoas pregam o Evangelho a despeito de perder muitas coisas. É por isso que se você se torna cristão, você não se importa se sua família te deixe, você continua pregando o Evangelho e continua com Deus. Porque você sabe que Cristo ressuscitou. Somente se você sabe e tem plena certeza disso. Paulo diz: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto por mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque estarei com Deus. Paulo continua crendo e tem uma vida mudada. João, quando escreve Apocalipse, no final ele diz: amém, vem Senhor Jesus. Porque ele sabe que Cristo ressuscitou e quando ele morrer, estará também com Cristo. Vocês percebem, meus irmãos, como que a certeza de que Cristo morreu, mas ressuscitou, muda a nossa vida? Porque se Cristo ressuscitou, não é apenas essa vida que importa. Se você está com os olhos muito grandes nessa vida, significa que você ainda não entendeu que existe uma outra vida. Se para você ainda o dinheiro é mais importante, e você corre até para Deus para ter dinheiro, você ainda não entendeu a ressurreição. Se para você o mais importante é o trabalho, você ainda não entendeu a ressurreição. Se para você o mais importante é a beleza, são os relacionamentos, é a sua família, você ainda não entendeu a ressurreição. E como os ímpios do mundo, você caminha nesse mundo pensando que tudo que existe é isso.
e talvez venha à igreja como a um clube, que é um lugar legal para se estar, mas ainda não entendeu que lá na frente você morrerá. Meus irmãos, o alerta de Paulo e o que a palavra nos dá é para que nós vivamos essa vida com os olhos fitos no futuro. As tristezas, as dificuldades dessa vida não se comparam com as alegrias da vinda vindoura. O que nós passamos aqui não chega perto do que nós teremos quando Cristo nos levantar dos mortos. Colossenses, Paulo escreve que nós devemos viver essa vida com os olhos fitos nas coisas lá do alto, não daqui deste mundo. Porque se nós vivemos com os olhos nas coisas deste mundo, assim como Paulo diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque quando as coisas deste mundo te frustrarem, você não terá mais nada. Mas se você crê que existe um Deus, que existe um Jesus, que Ele ressuscitou, então quando as coisas do mundo, sejam elas quais forem, te frustrarem, você terá Cristo. Você saberá que este mundo não é tudo. Você saberá que você tem algo muito melhor e muito maior lá na frente. Mas você só tem isso se você crer no que Jesus fez. Paulo diz: existe o Evangelho que Cristo veio a este mundo, viveu por nós, morreu pelos nossos pecados, pagou os nossos pecados e não ficou na morte. Depois de 3 dias ele ressurge dos mortos, e quando ressurge ele vence a morte, ele vence o pecado, ele te dá a vida nova e ele te dá a condição de lutar contra o pecado. Esse é o Evangelho. E Paulo diz: se você crer nisso como ele é, você será salvo. Se você confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Mas se você não crer nisso, de maneira alguma será salvo. Se você não crer nisso, não crer em alguma parte deste Evangelho, certamente você não tem a salvação e certamente você não tem a esperança. Significa, meu irmão, que se você ainda continua nessa vida sem esperança, se você ainda continua nessa vida focando nas coisas deste mundo, se você ainda não teve a mudança de vida que a ressurreição traz, então existe algo que deve acontecer em você. A palavra diz para que você creia, busque ter certeza disso, ore a Deus, confie no que Ele diz, confie na palavra, busque tudo o que Ele nos traz aqui. Certamente você terá essa mudança por conta da esperança. Versículo 58, abram aí, desse mesmo texto que nós estamos. A palavra diz que Jesus ressuscitou, nós podemos ter certeza, e isso nos traz esperança e nos traz mudança de vida. E no versículo 58 Paulo escreve: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, e não é inútil porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, se há algo dessa Páscoa que é importante que você leve contigo para o resto da sua vida, é essa certeza de que Jesus ressuscitou, e de que essa certeza deve te trazer esperança de que você um dia também será ressuscitado, e de que você não está mais sob o domínio da morte, e que o pecado não reina mais em você, mas você pode lutar contra ele. E essa esperança deve te trazer uma mudança de vida. E se sua vida ainda não mudou, você deve voltar para o começo e tentar compreender e tentar ter certeza de que a ressurreição é verdadeira. Meus irmãos, que essa Páscoa possa trazer de fato uma mudança na nossa vida e que nós possamos perseguir isso com tudo que nós temos, crendo que o Senhor nos ajuda e nos capacita. Vamos fazer uma oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra, nós refletimos no que ela significa e a Sua palavra é sempre poderosa e nos marca. A Sua palavra nos mostra a verdade e a verdade, Pai, é que nós somos pecadores e merecemos o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas a verdade também é que há um evangelho, há uma boa nova, que Cristo veio a este mundo para nos salvar deste pecado. E nós louvamos ao Senhor por isso e te agradecemos pela certeza que o Senhor nos dá de que Cristo de fato ressuscitou. E que essa ressurreição, Senhor, nos traz uma esperança de que nós também seremos ressurretos um dia. E que essa esperança nos traz uma mudança de vida, porque nós viveremos para Deus e não para nós. Nós viveremos com os olhos fitos no futuro, na glória, na vida eterna, e não com os olhos fitos nessa vida tão triste, fraca, pequena, tão longe do que o Senhor quer para os seus filhos. Nós agradecemos por isso e pedimos, Senhor, nos traz essa certeza, nos ajude a confiar e nos ajude a estarmos contigo, apesar de tudo o que acontecer, assim como os mártires lutaram e continuaram até a morte, até todo o sofrimento, mas continuaram crendo e firmes no seu Evangelho, que nós também continuemos, que nós também creiamos, que nós também estejamos firmes, inabaláveis, sabendo que toda obra no Senhor não é vã, e que o Senhor está com os seus filhos, e que nós, se somos a continuação das primícias, nós também seremos ressurretos no último dia. Nos dá essa esperança, nos firma nessa fé, nos ajuda a sermos verdadeiros filhos teus, pessoas que buscam ao Senhor e que buscam ter uma vida que agrade ao Senhor. Tudo isso nós oramos, crendo na sua palavra, crendo no seu poder e pedindo que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.